Olá, queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um jornal acadêmico da IFPB. Aqui quem vos fala é Ana Carolina e eu estou aqui com dois alunos convidados que estudaram e se aprofundaram no assunto na qual nós vamos falar hoje. Por gentileza, apresentem-se um pouco. Olá a todos que nos escutam, meu nome é Ilkael Jerônimo e eu vim aqui para poder falar sobre esse filósofo bem importante para nós. Olá, queridos ouvintes. Eu sou Deisiane e hoje vamos entender o que Montaigne tem a ver com a nossa atualidade. Isso mesmo. Como já foi dito, o nosso tema de hoje é Montaigne e a atualidade. O que será que esses dois têm a ver um com o outro, hein? Bem, para começarmos, vamos falar um pouco de quem foi Montaigne. Montaigne, ele foi um filósofo pensador do século XVI e está completamente inserido no renascentismo francês. Inclusive, ele faz a transição entre renascentista, que retoma os clássicos como epicuristas, ceticistas, só que ele não se coloca plenamente racionalista. E o que seria racionalista? Racionalista é você ter uma confiança na razão humana. Pois bem, Montaigne é muito pelo contrário disso. Ele é bastante conhecido por simplesmente suspeitar dessa razão, o que é bastante louco, né? Porque parece muito que ele suspeita de si próprio. Mas enfim, por suspeitar dessa razão, ele é um grande representante do ceticismo. Porém, ele era fideísta. Ele nasceu na França e, inclusive, ele foi prefeito da cidade. Ou seja, além de pensador, ele também era político, viu? Então você respeita o menino porque ele é 1001 utilidades. Por ser da alta sociedade desde que nasceu, ele recebeu uma excelente base escolar, o que facilitou também a construção do pensamento, né? Porque ele teve uma base ótima. Bem, para entender o pensamento de Montaigne, é necessário a gente também entender o contexto em que ele cresceu, que foi um contexto muito complicado, que foi o renascentismo, que foi um período composto por diversas reformas e contra-reformas religiosas, ou seja, era perseguição acima de perseguição. Como ele vivia no Estado francês, o Estado francês era católico e eles supervalorizavam os reis. Valorizavam tanto que muitas das vezes colocavam eles acima até do Papa. Pois é. De certo modo que isso influenciou no seu pensamento. O contexto em si influenciou um pouco no pensamento de Montaigne. Impulsionou ele a pensar um pouco mais sobre o que ele estava vivendo, né? E como qualquer tese do período, era muito comum a evidência da dúvida, porque o renascentismo é conhecido como uma quebra de tradição. Então era muito comum isso. Montaigne analisa tudo ao seu redor e critica a educação. Principalmente a católica. Ele é contra qualquer ensinamento que exista a partir de dogmas, de ideias pré-estabelecidas. Ele defende o pensamento analítico e a reflexão. Toda ideia é perigosa. Ele afirma que esse tipo de ensinamento só nos ensina a reproduzir. Ele acredita que o pensamento flui e está em constante evolução, as transformações são naturais e mudanças ocorrem. Sim. É como se ele dissesse assim: a educação, através de dogmas pré-existentes, só nos transformam como máquinas xerocadoras que só fazem as xerox todas iguais, as cópias, e não muda nada. O que ele era totalmente contra, né? Porque ele acreditava que cada pensamento era único, cada pessoa possuía a sua forma de aprender, sua forma de pensar, e tudo isso. Bem, a gente agora já conhece um pouco de Montaigne, já estamos bem mais próximos a ele, e nada mais viável do que agora a gente fazer as perguntas que o nosso público nos enviou. Vamos aproveitar agora que estamos com esses dois entendedores do assunto para apresentar mais sobre Montaigne, né? E a primeira pergunta é a seguinte: qual das ideias de Montaigne tem a ver com a modernidade ou a atualidade? Eu vos digo, uma de suas principais ideias, que ainda percorrem até os dias de hoje, são os seus pensamentos sobre a importância do respeito ao pensamento do próximo. Ele prezava bastante a ideia de aceitarmos a fala e o pensamento do outro, porque nem sempre a pessoa que está na sua frente vai ter o mesmo pensamento que o seu. Ele pode ter um pensamento totalmente divergente ou pode ter um pensamento coincidente, mas sempre devemos compreender e respeitar a sua opinião. Outra ideia
que Montaigne prezava bastante e que ainda anda percorrendo na atualidade é a autoestima, que anda crescendo cada vez mais nas pessoas. Montaigne deu uma solução para a falta de autoestima. Ele expressava bastante a ideia de nos aceitarmos como nós somos, com nossas diferenças, peculiaridades, e nos ensinou a valorizarmos a nossa própria essência. Olha só, realmente é um assunto bastante atual, né? A autoestima que muitas das vezes é colocada em apuros devido aos padrões de beleza e a pressão que esses padrões exercem sobre nossas vidas, né? Muitas das vezes padrões doentios que nos fazem perder a nossa autoestima, perder a nossa confiança em nós mesmos. E é interessante ver que Montaigne, mesmo naquela época, já deu uma solução para nós, que é simplesmente a gente se valorizar, a gente olhar para nós mesmos e perceber cada peculiaridade, cada diferença, né? Porque é a diferença que nos torna únicos. É uma coisa bastante mesmo impressionante. Bem, a segunda pergunta aqui é: qual a importância de Montaigne para a atualidade? Bem, Montaigne possui um detalhe único que transformou em um escritor tão singular. A sua capacidade de colocar a situação do outro, de se colocar na situação do outro, e entender a posição contrária, mostrando que ele era muito empático. Ele era muito empático com as pessoas. Este momento único surgiu com a observação de sua gata. Montaigne estava escrevendo e a gata começou a pedir-lhe atenção. O escritor francês e o felino trocaram um olhar no seu íntimo. Montaigne viu o mundo pelos olhos do outro. Viu-se como uma gata, encarando um ser envolvido com outra atividade, enquanto podia estar brincando e relaxando. Deixou tudo de lado e cedeu aos foguetes. Nesta troca de olhares, Montaigne definiu a essência de sua obra: ver o mundo pelos olhos do outro. É uma lição que faz muita falta nos tempos atuais, mas que os ensaios não cansam de nos lembrar. Com a sua tranquila segura de que os tempos passam, mas os homens continuarão sendo os mesmos enquanto não forem capazes de se colocarem nos sapatos dos seus semelhantes. Mostrando em si que Montaigne, ele nos mostra muito essa questão de respeito e também nos mostra essa questão de empatia, para que a gente possa entender o lado dos outros, para que nós possamos ter mais relativos conforme não só com a pessoa, mas sim com alguns animais que ele também prezava pelos pensamentos não, mas prezava pelos, pode-se dizer, pelas sensações do outro. Legal. Realmente, como você falou, ele não só prezava pelo bem-estar, pelo respeito para com as pessoas, mas para com os animais também, né? Bem como nós podemos ver que ele parou de tudo que estava fazendo para poder dar a atenção que a gata estava pedindo. Que coisa mais mimosa, não é mesmo? Faz sentido dizer que ele respeitava todos, inclusive animais. Inclusive, de certa forma, ele dizia que os animais tinham uma mentalidade, às vezes, melhor que a do ser humano. Cara, muito interessante, porque o animal, ele não tem maldade, né? Ele não tem um pensamento pessimista para com o seu próximo. Ele também não pensa demais. Ele só faz o instinto dele, muitas vezes. Exatamente. O que Montaigne dizia que você pensar era um perigo. Uau! Ele é completamente do povão, vamos dizer assim, né? Porque além dele dar a atenção que a gata merecia, ele pegou base daquele momento, daquela memória que ele estava fazendo com a sua gata e usou como base para sua obra. O que nós, muitas das vezes, vivenciamos cada coisa e nós não tiramos coisas boas dela, né? Muitas das vezes nós passamos um almoço em família e a gente simplesmente não aproveita, a gente não dá a atenção que é necessária, a gente não tira uma base daquilo, né? E Montaigne, ele fez isso e olha só a abrangência da obra dele, né? Ou seja, Montaigne, ele era um bom praticante do empirismo, né? Muito, muito interessante. Montaigne, ele era muito respeitador das outras pessoas também. Ele gostava de saber das outras pessoas. Tipo, queria saber sobre a opinião das outras pessoas sobre tal assunto.
mantendo sempre o respeito. Inclusive, vários ensaios dele, tanto é que ele escreveu vários ensaios singulares em si, que ele mostrava questão do respeito e questão de empatia. Até mesmo sobre colonização da América, ele já falou sobre. Agora, já que estamos falando de empatia, de respeitar, de se colocar no lugar do outro, vocês que conhecem bem Montaigne, se colocando no lugar dele, acerca do sentido da vida. Para vocês, qual seria o sentido da vida para Montaigne? Bem, os eixos centrais para encontrar a busca pelo sentido da vida, do pensamento de Montaigne, eles são 4. Eles são o conhecimento em si, a solidão, o prazer e a meditação sobre a morte. Levando em consideração que Montaigne, sobre a sensação da morte, coisas assim, ele pensava também em questão do carpe diem. Ele era epicurista. Os pensamentos dele eram muito epicuristas nessa parte. Ele falava muito de aproveitar o dia, não se desesperar com a morte, aproveitar cada momento bom, aprendendo-se com si mesmo, como mostra dois dos princípios dele, dos eixos centrais, e também ele usava muito dessa característica do aproveitamento do dia em si, o próprio carpe diem. Ou seja, o sentido da vida para Montaigne seria aproveitar ela da melhor forma possível, retirando as coisas boas. É isso? Sim. Isso mesmo. Caramba, outra lição que Montaigne nos dá para os dias de hoje, né? E quando você falou do ensaio, que ele escrevia essas coisas, questão do empirismo, né? Questão da experiência e essas coisas, me fez lembrar muito que a psicologia, ela nos pede para poder a gente escrever mais sobre os nossos dias, criando listas de gratidão, porque a lista de gratidão faz a gente não só refletir, não só pensar, como também retirar as melhores coisas, assim como Montaigne fazia. Ou seja, ser mais grato nos tornaria mais felizes e, consequentemente, nos faria mais aproveitar a vida, né? O que Montaigne ele pede constantemente, inclusive no sentido da vida dele. Caramba, Montaigne, eu só vou jogar uma coisa aqui. Ele seria um psicólogo nota 1000, entendeu? Eu gostaria de uma terapia com ele. Com certeza. É interessante ver que as ideias de Montaigne elas se interligam de uma maneira espetacular. Próxima pergunta fala a seguinte coisa. De que forma Montaigne nos ajudaria hoje em dia? Possui alguma forma que Montaigne, ou algum pensamento que ele tinha antigamente, que nos ajudaria na atualidade, nesse contexto que estamos vivendo? Sim. Montaigne nos ajudaria bastante durante essa pandemia que estamos passando hoje em dia, com os seus pensamentos que tinha sobre a reflexão da morte. Ele expressava muito a ideia de nós refletirmos sobre a morte e de tentarmos evitar ao máximo o pânico, a angústia e a aflição. E sim, tentar cultivar e viver entre as possibilidades atuais e enfrentarmos os próximos dias. Caramba, que legal. Realmente, a gente pode ver que tem 3, pelo menos para mim, 3 sentimentos que hoje em dia assombra, né? Vou utilizar até essa palavra, a grande parte da população, não só brasileira como mundial, que é o pânico, a aflição e a angústia. E é muito interessante que Montaigne ele mostra a tese, ele já dá a solução, que é a gente cultivar e viver as possibilidades atuais da melhor forma possível para a gente enfrentar os próximos dias. Foi isso que Deise falou, não foi? Isso mesmo. Perfeitamente. Cara, e leva em consideração também que a vida de Montaigne pode ser uma bela analogia com o que a gente tem, com o que a gente está vivendo. Montaigne tinha tudo de bom e do melhor para poder aproveitar. Ele era descendente, ele era filho de um rei, era filho de uma pessoa de alta figura política. Ele foi prefeito de Bordeaux, da cidade dele, porém ele resolveu se isolar no seu château de Bordeaux e começou a escrever sobre os ensaios dele. Ou seja, ele foi viver o simples, de certa forma. Foi viver o simples. Inclusive, outra coisa que é bastante comum, Montaigne e a gente,
é o contexto que ele vivia, né? Porque ele cresceu num contexto de, tecnicamente, guerra. Bastante perseguição, reforma contra reforma, perseguição religiosa. Ou seja, o mundo ao redor dele estava um caos. E ainda assim ele tirou o proveito naquele momento e ele pensou, tipo assim, a Igreja Católica está perseguindo os protestantes, está perseguindo os puritanos, mas o que falta nesse povo é o quê? É amor, é respeito, é autoestima, é a empatia para entender que tá tudo bem ser diferente. Ou seja, ele passou por diversos momentos, diversos processos, mas soube tirar o melhor de cada coisa. É interessante que Montaigne, se a gente perceber no século que ele fala, ele é bastante velho, né? Século XVI, olha só quantos séculos atrás. Mas parece muito que ele pegou uma cápsula do tempo, uma máquina do tempo, ele colocou para o século XXI, conheceu o pessoal aqui, depois voltou para o seu século e simplesmente escreveu. Vamos escrever sobre isso, porque o pessoal do século XXI ele vai passar por isso, ele vai pensar isso, então vamos ajudar ele a partir de agora, né? Parece muito que ele fez isso, porque, caramba, é surreal. Eu imagino muito ele fazendo até aquele sotaque francês dele que não pode deixar de falar. Muito também é apresentado sobre esse negócio em correlação com o Carpinguinha. Ele aproveitar das coisas melhores e aproveitar sobre isso, para que a gente não acaba se frustrando com a morte e acabe sendo o mais simples possível. Lá nos ensaios dele, escrevendo sobre um pouquinho da vida dele. Eu vou escrever aqui sobre casos simples. Eu falei com minha gata hoje, tudo com sotaque francês, entendeu? O famoso blogueirinho, né, minha gente? Para evitar o pânico da morte e ter que aproveitar o seu tempo durante a vida. E como ele falou em questão do Carpe Diem sobre a reflexão da morte, me fez, inclusive, pensar sobre o contexto que nós estamos vivendo, né? Nós somos muito próximos de Montaigne, porque Montaigne ele viveu num contexto de renascentismo. Quebra de tradição, dúvidas surgindo frequentemente, um mundo verdadeiramente em caos. O que não é diferente dos nossos dias, né? Estamos vivendo uma pandemia onde, de certa maneira, de certa forma, nos aprisionou em casa de maneira forçada e o mundo verdadeiramente entrou em crise sanitária, né? Foi um caos justamente grande. Mas o que diferencia Montaigne de nós, o que também não deve se diferenciar, mas diferencia, é que Montaigne, mesmo passando por tudo isso, possuindo motivos justificáveis para pensar de maneira para baixo, como é que eu posso falar, de maneira negativa, mas ele pensou muito fora da caixinha, né? Porque ele via a Igreja Católica perseguindo os puritanos, os protestantes, e pensou assim, o que falta nesse povo, sabe o que é? É amor. Falta respeito, falta autoestima e empatia para poder eles entenderem que tá tudo bem ser diferente. Então, ele tirou de um contexto totalmente de caos algo que é tão importante que nos ensina até hoje. Da mesma forma, nós devemos fazer, né? Estamos vivendo, sim, um momento muito complicado, muito sensível, porém vamos pensar de uma maneira positiva. Carpe diem. Estamos passando por isso, porém estamos vivos com saúde, graças a Deus, graças ao que você crê. E é isso, entendeu? Porque a vida ela é curta, a vida ela é simples, a vida é bonita. Então, por mais que por mais que temos motivos justificáveis, vamos então ver o lado bom. O meu lado bom, eu vou falar até com vocês, é que eu me vi forçada, presa dentro de casa, e eu me conheci. O que parece ser muito estranho, porque sou eu, né? Então, olha que estranho. Mas com a correria do dia a dia, eu nunca tinha parado para poder pensar quem era a Ana Carolina, o que é que a Ana Carolina gostava, o que é que ela não gostava, quais eram os medos dela. E eu me vi em date comigo, tipo, gata? Então você é isso? Uau, que fio-fio, hein?
Tipo isso, entendeu? O que é bastante interessante a construir nosso caráter, construir nossos pensamentos, é o autoconhecimento, né? Inclusive, Montaigne vai falar sobre isso. Já foi até falado. Então, eu creio que nessa pandemia, o que eu posso tirar de bom, além de ter passado bastante tempo com a minha família e estar todos com saúde, também foi o fato de eu me autoconhecer. Eu aprendi a me conhecer, a me respeitar e respeitar também o outro, né? Exatamente. Mas, o que faz com que a gente possa assemelhar com essa coisa também da pandemia é aproveitar o simples. Montaigne, ele tinha tudo para ser todo, e se ele quiser, ele podia ser prefeito lá de Bordeaux, da França, mas ele foi? Não. Ele foi o quê? Viver o simples e viver o analítico dele. O analítico da vida dele. Ele trocou as riquezas do palácio para poder simplesmente viver do pensamento dele. Por mais que já foi respondida durante todo o podcast, eu não posso deixar de fazer, porque ela foi uma das perguntas mais pedidas. Afinal, podemos considerar Montaigne atual? É claro, como demonstrado como todo o podcast pode se perceber, é óbvio, sim. Ainda levando em consideração que ele tinha um pensamento inicial de que ele escrevia para frente. Ou seja, ele escrevia... Como assim para frente? Ele escrevia para que as pessoas do futuro vejam seus pensamentos e saibam o que ele pensou, saiba sobre ele e saiba que, literalmente, ele não escrevia algo, um amontoado de escrito. E nem tudo ele escrevia, e nem tudo, na verdade, nada das escritas dele era por forma crítica ou forma analítica. Calma, então se for o objetivo de Montaigne desde o início era ser conhecido, era tipo escrever para ser lembrado? Pode-se dizer não totalmente, mas ao mesmo tempo sim, porque ele escrevia para que outras pessoas na frente pudessem olhar e falar: nossa, ele falava sobre isso, olha que legal. Ele falava sobre as situações do nosso, as situações do eu, como mulher inovadora da época. Isso também, algumas lições desde o século XVI que nos tornam atuais. Por exemplo, ele nos dá um esclarecimento atual de autoestima, que inclusive alguns métodos que ele apresenta são usados hoje, ou seja, desde 1500 e lá vai bolinha até hoje. Questões sobre comportamento humano e questões sobre o pensamento humano, de que se o humano pensar demais, ou se o homem pensar demais, ele se torna frágil, se torna ansioso, se torna desesperado. E além de ensinar assuntos sobre educação também, porque ele querendo mostrar que algumas vezes as universidades e escolas não nos ensinam o que de fato é para nos ensinar, nos transformando em sabedores e não sábios, como de fato para alcançar uma inteligência em si. Isso não significa que estudar não é útil, ok? Estudar para ele é útil, porém estudar o que a gente sabe, o que nos é ensinado, mas também ensinar para que a gente seja sábio, ok? Entendi. Até porque ele falava que o pensamento ele é único, né? Cada pessoa tem sua forma de aprender, cada pessoa tem sua forma de interpretar, de viver, porque cada ser é único. Então, entendi. Exatamente. Sim. Só você pensar naquele exemplo que a mesma coisa que você pedir um peixe, para um peixe subir numa árvore e se ele não conseguir, chamar ele de burro. É muito real a forma com que ele fala. Parece muito que ele pensa com nossas mentes. Parece muito que ele resolveu os nossos problemas de hoje. Então é algo bastante interessante. O podcast ele foi bastante claro, então sim, Montaigne é atual. É o famoso sim, claro, com certeza. Ele é completamente atual. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês dois aqui neste dia. Vocês foram totalmente úteis. Nos fizeram entender completamente o pensamento de Montaigne, como ele vivia, como ele pensava, tudo sobre ele. E a você, meus ouvintes, agradeço também toda a paciência, todo o cuidado de nos escutar. O nosso objetivo é trazer você mais perto de nós, trazer assim bem pertinho, sabe, como melhores amigos, best friends forever,
assim como Montaigne faz conosco, né? E lembre-se da frase que foi dita. Montaigne, ele escrevia para ser lembrado, e ele foi. Então, que nós venhamos tirar uma lição disso, né? Ah, e outra coisa que Montaigne ele é super útil, mas uma coisa que ficou muito na minha mente foi a questão da educação. Isso, educação. Onde ele não aceitou a educação que tinha alguma definição pré-definida. Ou seja, se a gente se juntar a crítica que ele faz à educação e a fala com a autoestima, nós podemos simplesmente falar assim: não aceite o que a sociedade pré-define sobre você. Você se conhece. Você é único. Seja você. Não aceite com que a sociedade diz assim: isso é certo, isso é errado. Você se conhece. Então, seja você. Siga firme. Você é único. Você pode tudo. Você é a cara, entendeu? Você é o cara, você é a cara, você é a top. Então, esse foi o podcast. Gostaria de agradecer a todos que escutaram mais uma vez. Um beijo e tchau, tchau. Até a próxima. Beijo, Tchau. tchau.